Então, é quase Natal. E o que você fez? Não se preocupe, a Simone não vai participar, nem vai ser trilha desse episódio, não. Mas eu quero saber, o que você viveu e aprendeu em 2020 que vai levar como legado para os próximos anos da sua vida? É sobre isso que vamos conversar hoje, nesse penúltimo episódio do Berço em 2020. Eu sou Luciene Geiger e convido você a estar comigo em mais um episódio do Berço. Um podcast para quem já percebeu que vivemos uma época de intensas e profundas mudanças individuais e coletivas. Um podcast para você que quer se comprometer e colaborar para que essa mudança seja positiva, construtiva e regenerativa para você e também para todo o planeta. Na semana passada eu fiz uma enquete informal no meu perfil do Instagram, perguntando para as pessoas que me seguem qual foi o maior aprendizado que elas tiveram nesse ano de 2020, que tá aí, na sua penúltima semana. A gente tá naquele tempo em que a gente já escuta a Simone ecoando dentro da nossa cabeça, cantando "Então é Natal, e o que você fez?" O ano termina e começa outra vez. A vida realmente continua. Com ou sem a gente, duro dizer isso num ano de pandemia, mas é fato, com ou sem a gente, a vida continua. E se a gente tiver a sorte de permanecer por mais tempo, por aqui, que lições a gente pode tirar desse 2020? Então foi sobre isso que eu perguntei. E por que pensar nas lições aprendidas? Porque viver não é só não morrer. Viver não é só se proteger para se manter vivo, para sobreviver, como talvez tenham feito muitos dos nossos ancestrais. Viver para a humanidade é ir além de si, além de onde e de como a gente está. É crescer, é se desenvolver, é desenvolver potenciais, é realizar e se realizar. E como é que será que 2020 contribuiu para isso, assim, de um modo geral? Porque, claro, para cada pessoa, para cada uma de nós vai ter diferenças, às vezes diferenças bem grandes. Mas o que indiscutivelmente nos aproxima é o fato de que a gente sempre aprende ao longo de um ciclo, de uma temporada. E esse ano tão sui generis, assim, tão único, pode ter trazido lições talvez muito únicas para cada pessoa, mas também algumas lições que serviram e que servem para todas as pessoas. 2020 foi um ano de choque e de rupturas. Essas são as primeiras palavras que me vêm à cabeça. Choque diante do inimaginável, para a maioria de nós. Choque entre as nossas expectativas e a realidade que foi se desenhando ao longo desse ano. E eu diria que ruptura com a vida que a gente levava ou então que a gente pensava levar antes e depois, durante a pandemia. Em que numa semana a gente circulava mais livremente, a gente se abraçava, a maioria de nós tinha trabalho presencial, e algumas pessoas vão até dizer, a gente tinha trabalho, e de repente, de uma semana para outra, a gente começou a ficar em casa, sem prazo definido para sair novamente, sem poder ter contato físico mais próximo, em alguns casos, sem poder trabalhar, talvez sem ter onde e como trabalhar, como eu vi acontecendo dentro da minha casa, com meu marido, que é músico, por exemplo, e que só foi retomar os shows do jeito que ele fazia antes, em algumas tão poucas ocasiões nesse ano, que não chegam nem a preencher os dedos de uma mão só. Ele não encheu uma mão ainda, e não vai encher, a princípio. Foi também o tempo de ruptura de muitos relacionamentos, da visão que muita gente carregava sobre si e sobre o mundo. E, em muitos casos, também ruptura de limites pessoais, porque todo mundo precisou se reinventar, precisou descobrir que era necessário fazer diferente, que precisava talvez mais e que podia viver com menos. Foi um ano para a gente aprender pela dor a lavar saco de arroz, costurar máscara, a viver sem abraços, mas com contato e conexão de outras maneiras. Foi o ano em que muita gente aprendeu que estocar comida e papel higiênico não bastam para a gente enfrentar uma pandemia, porque a gente não enfrenta um negócio desses sozinha. O episódio de hoje, então,
esse penúltimo de 2020, ano esse que também foi o ano de estreia do Berço, esse episódio então traz a sabedoria de cada uma das pessoas que contribuiu respondendo para mim lá no Instagram e que de alguma maneira sintetiza a experiência de muitas pessoas, de muitas de nós. Meu trabalho foi apenas de organizar, de sistematizar as respostas numa lista que sintetiza essas ideias que apareceram lá no meu perfil e comentar com você e com cada pessoa que prestigiou esse podcast em 2020 e que talvez esteja escutando esse episódio em 2021 ou sei lá quando, porque ele fala essencialmente do que a gente pode aprender em tempos críticos, tão críticos como foi esse ano, né, para todas as pessoas, para umas mais, para outras menos, mas foi crítico e foi difícil para todas nós, porque nos fez olhar para algo que a gente ainda não tinha olhado, né, ainda não conhecia. Então foi um grande desafio. E é sobre o que a gente pode aprender e pode levar adiante para os próximos anos das nossas vidas que a gente vai falar agora um pouquinho. Então vamos lá. Cura e cuidado de si foi um dos aprendizados mencionados nas respostas. 2020 realmente pode ter sido um ano propício para a gente se dar conta de que é preciso se cuidar mais do que a maioria de nós costuma fazer. A gente vive uma era de hiperconexão com o mundo externo e vamos combinar que essa vida online meio que salvou as nossas vidas, né? Eu, por exemplo, só trabalho online. Eu gravo e divulgo esse podcast que vai para o mundo online, que chega para você por meio dessa conexão à distância, mas a gente precisa reconhecer que esse também é um tempo, essa também é uma era de muita desconexão com a gente mesma. Se tem muita conexão com os outros, com o mundo externo, tem também muita desconexão de cada pessoa consigo. E os tempos de maior confinamento e distanciamento que a gente teve, lembrando que essa semana em que o episódio está indo ao ar é mais uma delas, né, em que quase todo mundo a gente está vendo retornar um movimento lá do início da pandemia, de realmente um maior confinamento. Então, esses tempos de confinamento e de parada são uma oportunidade que algumas pessoas vão aproveitar e outras vão fugir dessa oportunidade, mas algumas vão aproveitar para olhar mais para si, para como tem vivido, como tem se relacionado consigo, com as outras pessoas e com a vida de um modo geral. Um dado inquestionável que essa pandemia nos mostrou é que as pessoas que estão mais saudáveis, elas têm conseguido superar a Covid-19 e se adaptar melhor a todas as mudanças que esse ano exigiu de todas as pessoas. Então, quem já vinha se cuidando mais parece ter alguma vantagem, mas é bem verdade que muita gente também começou a se conscientizar de que precisa se cuidar mais. E nesse se cuidar mais tem muita coisa envolvida. É se alimentar melhor? É. É dormir melhor, se exercitar um pouco mais? Também é. Mas também é estar mais atenta a como a gente percebe a realidade, a como tem se sentido, sem lutar contra isso, simplesmente deixando a emoção vir e ir, surfando na onda, estando também mais atenta aos pensamentos que andam passando pela cabeça, encarando de frente as próprias feridas, sejam elas físicas, sejam elas psíquicas, escutando mais aquela voz interna, aquela voz sábia, que indica o que a gente precisa em cada momento. Eu diria que é viver conectando coração e cérebro. O pensar mais racional, mais analítico, que busca a certeza na lógica, nos dados, combinado com o sentir, com o vibrar diante daquilo que nem sempre a gente tem clareza, tem uma certeza lógica para justificar. Como disse a Bela lindamente para mim na semana passada, olha só o que ela me disse. Mãe, eu tomei toda a minha água. Meu coração estava com muita sede e ele disse que era para eu beber toda a minha água. É isso, é esse o sentir que nos falta. É tomar consciência disso, numa vida que abre espaço entre as prescrições do que a gente deve fazer, do que tem que fazer, tem que ter, para aquilo que surge conforme a gente vai vivendo, para aquilo que vai se manifestando conforme a gente vai caminhando na vida.
Nesse processo de se escutar, escutar as vozes mais sutis do universo, muita gente também aprendeu muito sobre si e descobriu a força que traz dentro de si para se manter em pé, para se manter centrada, para não cair enquanto o carro anda. E se cair, a força necessária para se levantar e seguir em frente. Muitas vezes é só quando a gente vive nas fronteiras, nas bordas das nossas zonas de conforto, é que a gente descobre mais sobre a gente mesma, sobre os nossos limites, e é quando a gente descobre o tanto de força que a gente tem, o tanto de capacidade de dar a volta por cima que a gente tem, o tanto de criatividade que tem para criar novos jeitos de viver a vida. E assim como muitas pessoas descobriram a força que trazem consigo, a capacidade para suportar e passar por muita dor, por muito sofrimento, muitas perdas e mesmo assim seguir em frente, conectada ao seu poder pessoal, muita gente, para tentar outra vez, para acordar a cada nova manhã e seguir em frente, muita gente precisou se perguntar no que acreditava para seguir em frente. No que poderia se apoiar ou mesmo se sustentar para não sucumbir. E outras ainda colocavam à prova a fé que tinham na vida, na humanidade, a fé numa entidade ou numa força externa, bem naquele espírito que o Raul cantava, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Algumas crenças talvez tenham caído por terra, mas outras podem ter sido reforçadas diante de todas as dificuldades que a gente viveu. Pessoas que estavam sem trabalho, vendo o seu dinheiro acabar, mas que foram misteriosamente agraciadas com comida, com o pagamento de alguns dos seus boletos por outras pessoas, ou com uma nova oportunidade de trabalho que bateu a porta no meio da pandemia. Eu não sei você, mas eu vi isso acontecendo. Eu vi isso que a gente pode chamar de pequenos milagres, de coincidência, de cocriação, ou seja lá como for. Ainda assim, com todas essas dádivas misteriosas que possam ter cruzado conosco nas nossas caminhadas, ou então com tudo que a gente conquistou com base no nosso próprio esforço, ainda assim muita coisa não estava nas nossas mãos. Não estava e não está. E não só devido à pandemia, mas porque na vida nem tudo depende de nós. Então, 2020 foi um ano em que muita gente aprendeu a se resignar e ter paciência com aquilo que não se pode mudar, com aquilo que não pode controlar, porque esse controle não está nas mãos, nas suas mãos. Esse é um aprendizado fundamental para uma vida mais leve, uma vida mais fluida. Diferenciar o que está nas suas mãos, o que está sob seu comando e que você pode controlar, nesse caso, e o que não está. E claro, diante disso, controlar aquilo que está sob seu mando, controlar as suas atitudes diante daquilo que você não pode mudar. É bem isso. Como disse o grande Viktor Frankl, que numa outra hora eu conto com mais tempo quem foi ele, porque ele merece, com certeza ele merece mais tempo e atenção para isso. Ele dizia que quando não podemos mais mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então, 2020 foi um ano para a gente se dar conta de que essa é a maior mudança, a maior transformação. A pandemia te deixou mais ansiosa, temerosa, em pânico mesmo? Ficou sem paciência aí para esperar tudo mudar, sem paciência para lidar com quem pensa, com quem faz diferente de você? Então, que tal agir sobre a sua impaciência, sobre a sua raiva, sobre a sua ansiedade ou então o seu medo? Sobre isso que você realmente tem poder de agir e de se transformar. De transformar e de se transformar. É sobre isso. Não é sobre a atitude da outra pessoa, mas é sobre a sua atitude que você sente, pensa e faz diante do que o outro possa ter feito. Mas é difícil? Olha, não vou dizer que é fácil, porque realmente nem sempre é. Então, isso também já convida você a ser mais compreensiva com aquelas coisas
e com aquelas pessoas que não são ou não estão como você gostaria que fossem ou estivessem. Se você sabe que muitas vezes é difícil mudar ou cuidar da maneira como você reage, lembra que para outra pessoa ou para as outras pessoas pode ser tão difícil quanto. E só um spoiler de 2021. Liberdade com responsabilidade vai ser a tônica do novo ano. Bom, mas isso aqui também nos convida a um outro exercício, que também foi citado lá no Instagram como um importante aprendizado que surgiu como legado de 2020, que é a ampliação do olhar sobre o que a gente vive e o que acontece ao redor da gente. A percepção de que o que nos acontece não acontece somente para nós, porque tem impacto ao nosso redor. Foi em 2020 que muita gente sentiu que o bater das asas, não da borboleta, mas do morcego, sei lá de que animal lá no Oriente, foi capaz de provocar um tsunami na saúde, na economia e na vida cotidiana de todos os seres desse planeta. Então, olhar para tudo que há e perceber que tudo está interconectado, interdependente, que quando a gente mexe num ponto, a gente influencia outras áreas, que quando a gente muda algo em nós, o mundo, ainda que de uma maneira microscópica, também muda por influência da nossa mudança pessoal. Isso foi fundamental, isso é fundamental para a gente poder entender, olha a redundância, entender o poder das nossas ações e também das nossas omissões. Esse olhar sistêmico para as situações muda simplesmente tudo, porque muda a maneira como a gente percebe a realidade e como a gente se percebe inserida na realidade da vida e atuante nela. Reconhecer que a gente está conectada a outros seres que convivem conosco na atualidade, mas também conectada com quem veio antes de nós e com quem vai vir depois, que a gente faz parte de uma cadeia cujos elos se perdem na noite dos tempos, foi um aprendizado muito bonito e muito, muito potente. A gente está aqui porque alguém carregou o berço que nos abrigava, que nos protegia. E hoje a gente carrega o berço que abriga quem vem e quem vai vir depois de nós. Nós somos um elo dessa cadeia, dessa teia sem início e sem fim. E se a vida é uma grande teia, a gente também pode dizer que essa teia se renova, se recicla de tempos em tempos. 2020 foi um ano para a gente compreender que a vida é um fluxo, que a gente mesma vive num fluxo e que tudo, absolutamente tudo, passa. Dias bons antes da pandemia talvez tenham parecido ficar no passado, como se tudo que houvesse tenha ficado com um ar de desgraça. Né? Do tipo, 2020, o pior ano da minha vida. Acabou, tá tudo acabado. Mas será mesmo? Quem já sabe que a vida é um fluxo, sabe que depois da tempestade vem o quê? Vem a calmaria. Mas também sabe que em algum outro momento vai ter chuva novamente, vai ter vento, pode ter até uma tempestade pior ainda. Porque esse é o ciclo da vida. Aqui, o que importa é aquela máxima, né? Tudo passa. E não é porque a gente está perto do Natal, da ceia do Natal, tá? Mas, de fato, lembrando Lulu, o grande filósofo musical Lulu Santos, nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Então, além de perceber que o verão sempre retorna, e realmente a gente está na chegada do verão 2020 e 2021, né? Ok, ele vai chegar, ele está chegando, mas ele não vai ser igual ao anterior, porque as estações até se repetem, a gente sabe disso, mas elas nunca são iguais. Então, além de perceber esse retorno, mas um retorno que não é igual, não é do mesmo jeito, porque sempre tem mudança, esse ano também nos convidou a olhar para cada verão a partir de um outro olhar, a revisitar o que a gente viveu e ressignificar a vida para seguir em frente. A olhar os acontecimentos lá do início da pandemia, que a gente pode ter visto lá no início, então, como infortúnios, e que às vezes numa segunda ou numa milésima mirada,
a gente consegue perceber, quem sabe, como uma dádiva. Então, a cada olhada, a cada mirada, poder ter novas percepções e ressignificar a vida, ressignificar as coisas. Olhando para a pandemia lá em março e abril, quando a gente achava que as nossas vidas tinham acabado, e olhar de novo agora e ver como a gente conseguiu viver, como a gente conseguiu chegar até aqui. Olhar para nossas perdas que a gente teve com ela, e identificar que ganhos essas mesmas perdas proporcionaram para a gente. Porque sim, isso acontece. Às vezes é quando a gente perde algo que a gente ganha outras coisas. No meu caso, por exemplo, que sou casada com um músico, é comum a gente contar nos dedos das mãos os finais de semana que a gente passou em família desde que a gente tem filhos. Olha, em 8 anos realmente foram pouquíssimos. Essa pandemia foi então um tempo da gente ficar em família no dia, na hora que a gente quisesse. Eu segui trabalhando, mas eu tive a flexibilidade de agenda que eu vinha planejando já nos últimos 2 anos, né? Eu já vinha me organizando e preparando para viver isso. Claro que a gente teve perdas financeiras, ou melhor, se a gente deixou de fazer uma boa quantidade de dinheiro, com certeza. E tivemos perdas mesmo. Mas nós também ganhamos, nós conquistamos coisas que dificilmente nós teríamos conquistado se a vida seguisse conforme a gente tinha planejado antes da pandemia, né? Para se desenrolar. Então, sim, houve perdas, mas também houve ganhos, e alguns desses ganhos foram frutos das perdas, por incrível que possa parecer. Se eu tivesse deixado aquela caixinha de perguntas ativa lá no Instagram por mais dias, eu imagino que outras respostas viriam, ressoando com o que eu já falei, e também talvez outras respostas trazendo outros aprendizados. Se é certo que a pandemia foi para todas as pessoas, já os aprendizados vão depender muito de cada uma delas. Agora chegou a hora da ação. Se a gente imaginar que a nossa passagem pela vida é como uma viagem de carro, eu pergunto agora então uma coisa para você. Olhando retrospectivamente pelos espelhos retrovisores desse carro, que são pequenos, mas que podem ser até 3 num automóvel, o que você vê desse trecho que, linearmente falando, racionalmente falando, ainda está sendo, mas em grande parte já foi, de 2020? O que você enxerga nesse 2020 pelos seus retrovisores? O que passou por você nesse 2020? E pelo que você passou nesse 2020? E o que é que você escolhe manter ou colocar dentro do seu carro, ou então dentro de você, para seguir em frente, rumo a 2021 e a todas as possibilidades de vida que você talvez nem mesmo imagine agora? Esse é o meu convite. Se você está escutando esse episódio enquanto cozinha, enquanto limpa a casa, ou mesmo dirige, ou faz qualquer outra coisa que torne difícil dar uma paradinha para essa reflexão, que tal reservar alguns minutos que ainda restam nesse dia e ficar quietinha com você mesma aí, fazendo uma reflexão? Se você quiser, pode até colocar para tocar a playlist que embala o Berço Podcast, que também está disponível lá no Spotify. Confere lá e faz mesmo essa reflexão, viu? E agora eu aproveito para agradecer você pela sua companhia, que também me fez concretizar um sonho de dar voz a muitas ideias por meio desse podcast. E claro, para quem celebra essa data, eu aproveito para desejar um abençoado Natal. Que esse seja um momento de paz, um momento de serenidade e de muito amor na companhia fisicamente real ou então virtual de quem você ama. Que nesse espírito você se mantenha conectada com você, com quem você ama e comigo também, por meio dos episódios do Berço. Agora chegou a minha vez de escutar você. Então, se você curtiu esse episódio, escreve contando para mim no meu perfil do Instagram, que é @luciene.geiger, ou na minha página do Facebook, que é luciene.geiger.fb. Aproveita e escreve lá
que outros temas podem fazer parte de novos episódios, ou o que do episódio de hoje você quer conhecer melhor. E compartilhe esse podcast com as pessoas para quem você acredita que ele pode fazer alguma diferença, ok? Gratidão imensa por você me escutar. Um abraço e até o nosso próximo episódio.